possível alguém fazer apenas o que gosta? É possível, independentemente de qual seja a classe social de uma pessoa, escolher apenas a parte boa da vida? Viver um mar de rosas? Fazer aquilo que lhe é mais fácil? Uma das primeiras coisas que nós aprendemos na vida é de que isso não é possível e que nós temos que fazer coisas as quais nós não gostamos, coisas as quais, se pudéssemos escolher, nós não escolheríamos fazer. Mas nós não conseguimos ficar somente com a parte boa. Então, diariamente, nós vamos nos deparar com situações as quais nós queríamos escolher de outra forma. O pai de família, muitas vezes, quando ele acorda e ele tem que tomar toda aquela sua jornada, pensemos nas pessoas que moram nos grandes centros e que às vezes levam 2 horas para chegar ao seu trabalho, 1 hora, 1h30, 2 horas. Todo dia é uma luta. Passa-lhe por sua cabeça o pensamento, será que não tem outra forma, não teria outra forma? E às vezes não tem outra forma. Coisas difíceis precisam ser feitas. Nós precisamos adquirir conhecimento. E para adquirir conhecimento, muitas das vezes nós não conseguimos lendo apenas 1 vez ou 2 vezes que seja. Nós precisamos adquirir uma habilidade. Para adquirir essa habilidade, muitas das vezes também nós não conseguimos fazendo apenas 1 vez. Seja dirigir um automóvel, uma bicicleta. Olha o processo da escrita, o quanto é demorado, para que nós possamos realmente passar a fazer de uma forma satisfatória. Olha o processo de aprender outro idioma, o quanto é demorado. Muitas das vezes nós queríamos já falar, estar logo falando de forma fluente, escrevendo, entendendo. Mas o processo, muitas das vezes, exige de nós que façamos coisas que nós não gostamos, para que cheguemos à condição de estar fazendo aquilo que realmente queremos. Quando nós observamos o que aconteceu com o Senhor Jesus ali no Getsemane, ele chamou os seus discípulos e foi até aquele lugar chamado Getsemane. Era o momento de se entregar aos homens, para fazer a vontade de Deus, para ser o sacrifício, o cordeiro vivo. E ele veio na terra para isso. Muitos entendem e concordam com o Jesus histórico, que veio, que deixou bons exemplos de amor. Isso é perfeitamente compreensível. E nós devemos entender isso também, que é o exemplo do Senhor Jesus. Mas, porém, nós cristãos, nós cremos em algo a mais. Que ele veio para ser o Cordeiro de Deus. O sacrifício que não tinha mancha, que não tinha mácula, que significa o pecado. Para que fosse aceito por Deus o sacrifício por nós homens. Para nos remir, nos resgatar dos nossos pecados e para que nós tivéssemos acesso a Deus. Foi isso que ele veio fazer. Mas estava chegada a hora e a aflição tomou conta dele, o pavor, a angústia tomou conta dele. Chamou seus discípulos e foi ao Getsemane. Estando num determinado lugar, precisando de um apoio maior, chamou aqueles discípulos, os quais andavam com ele naqueles momentos mais importantes, Pedro, Tiago e João, e foi um pouco mais adiante, e falou com eles: vigiem enquanto eu oro. E o pavor estava tomando conta dele, e os seus discípulos não conseguiam vigiar, porque enquanto ele orava, que ele voltava a vista para eles, eles estavam dormindo. Ele os chamava e dizia: não podes vigiar comigo por um tempo?
clamando ali por aquela parceria, por aquela amizade, por aquela força. Mas eles não conseguiam. E ele em oração, orando por diversas vezes, sabe aqueles momentos em que uma oração não te faz se sentir confiante o suficiente, que você volta e se coloca de joelhos? É muito difícil que você não tenha passado por isso. E se você não passou, é muito difícil que você não passe por um dia em que uma pequena oração não te fará, não te dará confiança suficiente. E você vai voltar e orar de novo, e muitas vezes orar de novo e de novo, seja 5, 10, 15, 20, 50 vezes. Tem relatos de pessoas que oraram mais de 50 vezes num único dia, às vezes por conta de um familiar, uma situação de saúde, situação de enfermidade grave. Então ele estava ali naquela questão, mas pela oração ele conseguiu se sobressair e conseguir que a sua fé ali na comunhão com Deus lhe trouxesse uma tranquilidade suficiente para cumprir o seu papel, que era se entregar aos homens e ser morto e crucificado. E ali foi a vitória de todo cristão, a vitória da humanidade, ainda que você não saiba. Mas ele morreu por mim, morreu por você, que muitas das vezes hoje em dia ainda nem tem comunhão com ele, ainda não o busca. Mas ele morreu por você, para que houvesse para você essa possibilidade, essa oportunidade de salvação, a qual ainda está em aberto. Busque entender mais sobre o Senhor Jesus, não apenas sobre seus exemplos, mas sobre por que ele precisou ser sacrificado como uma oferta levada diante de Deus, uma oferta pura, o melhor cordeiro de todo o rebanho foi o Senhor Jesus, que foi o melhor entre todos aqueles que vieram a essa terra. E foi oferecido para Deus, e o sacrifício foi aceito, e há para nós essa possibilidade de salvação. Amém?